A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é a Graciele do projeto Célula Digital. E hoje nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, que é poderosa. E hoje nós estaremos abordando um tema muito precioso, que é sobre propósitos conectados com a eternidade. Você aí do outro lado, você já sabe o seu propósito de vida? Você já sabe por que você veio aqui nessa terra? Você não veio aqui por acaso, você veio aqui com um propósito. E esse propósito, com certeza, Deus quer revelar para você. E como esse propósito ser revelado? Esse propósito é revelado através da meditação na palavra de Deus e através da sensibilidade de escutar a voz de Deus e saber para o que Deus te chamou. E hoje eu vou estar meditando com vocês no versículo que se encontra lá em Isaías, capítulo 43, versículos 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Que palavra poderosa é! Essa palavra fala sobre a gente. Se tu for meditar nessa palavra de Isaías 43, 18, está falando para a gente não andar até ansioso, né? Pelo que já passou e pelo que vai vir. A gente tem que tentar viver o hoje e tentar ter uma sensibilidade de entender o nosso propósito hoje aqui nessa terra. Não ficar tentando entender aquilo que já passou ou aquilo que vai vir, porque nem veio ainda. A gente tem que tentar entender o hoje. E essa palavra fala também que Ele vai fazer nova todas as coisas. A renovação da nossa mente, ela é muito importante. A gente precisa ter fé, a gente precisa ter consciência que Deus tem algo muito precioso preparado para nós. Quando a gente fala em propósito, a gente precisa conhecer Ele. E conhecer o nosso propósito muitas vezes leva a gente a nos conhecer. Porque quando a gente descobre o nosso propósito, a gente também nos conhece. Porque muitas vezes nós estamos perdidos porque nós também não nos conhecemos. Eu sempre estou dizendo assim, Jesus, quando veio aqui nessa terra, o propósito que Deus tinha com ele era nos salvar. E o ministério dele foi lindo. Ele desenvolveu todo o seu ministério. Qual que era o propósito de vida dele? Era ensinar e deixar um legado aqui nessa terra, deixar o seu ministério assim. Foi lindo a passagem dele aqui nessa terra, porque em tudo ele nos ensinava. Esse era o grande propósito de vida de Jesus vindo aqui nessa terra, a nos ensinar o amor, a nos ensinar o perdão, a nos ensinar a amar ao próximo. E o ministério dele, se for ver, foi curto aqui, foram poucos anos, mas deixou marcado. Por quê? Porque o propósito dele estava bem fixado. Ele sabia o propósito. Tanto é que quando ele sabia que ele ia ser crucificado, ele passou por uma crise muito grande de ansiedade, porque quando ele foi orar, ele até falou com Deus que se fosse possível passar dele o cálice, que fosse passar dele aquele momento que ele ia passar pela crucificação. Mas ele sabia que o propósito dele aqui nessa terra precisava acontecer aquilo. E isso nos leva a entender que nós precisamos conhecer o nosso propósito aqui nessa terra. Qual que é o nosso propósito de vida? Qual que é o nosso legado? O que nós vamos deixar marcado aqui nessa geração? E quando nós começamos a entender isso, a gente começa a levar, que nem eu digo sempre, as coisas mais a sério. A gente começa a querer nos conhecer, a descobrir realmente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Com certeza você aí do outro lado, Deus tem algo muito importante com a sua vida. E
com certeza Ele vai cumprir, se você se entregar a Ele de todo o seu coração. Ele vai cumprir o seu propósito com você. Eu quero deixar para vocês essa palavra poderosa para que vocês venham cumprir o propósito de vocês aqui nessa terra, deixando um legado, assim como Jesus deixou o seu legado. E com certeza Deus fará tudo aquilo que Ele tem planejado com a sua vida. Eu vou estar orando por você, para que Deus venha se revelar para você e que você venha a entender aquilo que Deus te chamou para fazer. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou estar orando, entregando esse momento precioso que é o momento da palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu coloco este momento nas tuas mãos, Pai. E agora eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que eles entenderão, Pai, o propósito deles aqui nessa terra, Pai. E que você vai se revelar, Pai. Vai se revelar para eles e que eles vão entender o verdadeiro chamado deles, Pai. Em nome de Jesus eu entrego esse momento precioso, que é o momento com a Tua palavra, Pai. Que eles possam estar conectados, Pai, a Ti, somente a Ti. Pai, em nome de Jesus eu entrego este momento e a vida de cada um que irá assistir essa live, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero deixar um convite para vocês. Nós temos os nossos cultos proféticos. Venha junto com nós aprender a ouvir a voz de Deus e se conectar ao seu propósito. Os nossos cultos acontecem todos os domingos às 9 horas da manhã, aqui na Avenida Aruanã, número 120, na Igreja IEJN, Jesus para as Nações. Com certeza Ele vai se revelar para você e você vai entender o seu propósito de vida. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima Célula Digital. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.